Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redcast da CIF, um espaço criado para empresários e especialistas falarem de novos conceitos, processos para auxiliar você e a sua empresa. E hoje é um tema muito importante que interessa muito os empresários, porque tem empresas que investem em marketing, mas não conseguem crescer. Para falar desse tema hoje, nós temos a Nádia Carvalho. Eu vou até olhar aqui no papel que ela tem um currículo muito extenso. Ela é estrategista empresarial, professora universitária e consultora que há anos ajuda a empresa a estruturar os seus processos. Nádia, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a Cifre sempre me acolhendo, né, com muito carinho aí, a rede de negócios que é muito importante para a empresa e para mim, enquanto pessoa, pelo aprendizado, principalmente com você lá nas aulas, nas nossas manhãs de quinta. Muito importante. É um prazer muito estar obrigado, aqui com Nádia. você. Obrigado. O prazer é todo meu. Cada vez que você dá uma palestra, a gente aprende muita coisa e acredito que hoje não será diferente. Eu tô olhando para você aqui agora e tô lembrando do dia que eu ganhei o pitch. Ah, legal, legal. Eu treinei, viu, gente? Eu treinei bastante, porque o pessoal gosta de falar assim, porque ela é professora, acho que é simples as coisas, né? Mas a gente, na sala de aula, a gente estava comentando com vocês, a gente mais aprende do que a gente ensina. Isso é verdade. E aí, quando você vai para a linha de frente ali na rede de negócios com aquele monte de empresário empoderado, né, pessoas que entendem muito do dia a dia empreendedor, aí dá um frio na barriga. Mas verdade. É bom. A gente apresentar o nosso produto, por incrível que pareça, é desafiador. É. Né? Não deveria ser, mas acaba sendo. Mas com prática e com técnicas a gente consegue quebrar essa barreira aí. As suas aulas, né, as suas orientações de como fazer o pitch foram fundamentais, assim, até para depois para a rodada. Agradeço muito. Esse é o intuito do nosso trabalho, né? Ajudar os empresários a destravar esse medo, essa crença limitante, esses receios e conseguir vender o produto da melhor maneira possível. Então, fico feliz pelas palavras. Imagina. E antes de entrar, Nádia, em qualquer tipo de assunto de hub digital, que é a sua empresa, o que faz, vamos entender quem que é a Nádia? História, né? É a história da Nádia? Vamos ver? Fiquei reflexiva ontem quando vocês me mandaram a pergunta, sabe? A gente faz uma trajetória, assim, você falou o currículo, passa o filme, né? Na cabeça ali, né? Na verdade, meu cerne é ser professora, né? Então, eu comecei a estudar muito cedo, então fiz magistério com 17 anos e sou professora desde então. Só que aí, Lucas, o que aconteceu? Eu morava em Barretos. Depois que eu viajei, fui para o Canadá, para Toronto, morei lá um tempo, aí morei na Europa também, fazendo mestrado e doutorado, e aí eu precisava buscar meu ninho de volta, né? Falar, agora eu preciso aquietar e, como diz minha tia, você precisa trabalhar, porque está só estudando. E tinha bolsa de estudo e tal. E aí, quando eu fui para Barretos, eu trabalhei na faculdade de Barretos 10 anos. Então, foi uma experiência assim, muito gratificante. Eu vim embora de Barretos quando eu pedi demissão chorando. Eu choro até hoje, quando eu lembro de lá, porque é uma cidade maravilhosa, igual Franca, que me acolheu. E lá eu tive a oportunidade de ser coordenadora, diretora. Eu trabalhava com os diretores na parte de extensão, que são dos eventos da faculdade, e dava aula, né, também. Quando o Rafael nasceu, que eu conheci o Evandro, quem não sabe, né? Eu conheci o Evandro lá na faculdade trabalhando. A gente precisava de um professor, a história é super bonitinha. A gente precisava de um professor, esse professor precisava ter algumas características semelhantes às minhas para assumir minhas disciplinas, para eu poder ajudar mais na direção e na coordenação. Aí o André Rezec e a linda Luísa, que eram os nossos amigos, os professores que iam de Franca, falaram, Nádia, nós vamos arrumar duas soluções, um marido e um professor. Então, eles nos apresentaram. Só que aí, quando foi para casar, o Evandro falou, nós não vamos ficar em Barretos, nós vamos para Franca. E aí eu precisei me reinventar, porque eu fui mãe, eu tinha o Rafael pequenininho e ficar indo para Barretos todos os dias não dava certo. Inviável, né? Né? Inviável, né? Mas eu fiz isso durante um tempo. Aí, o que aconteceu? Eu fui estudar para passar no concurso da CIF, vou resumir a história. Fui estudar para passar no concurso da FACEF, desculpa. E aí, quem vê assim, a trajetória, fala, nossa, currículo extenso.
Lucas, eu acordava 6h30, chegava de Barretos 00:30, acordava 6h30, dando mamar para o Rafael, estudando métricas, estudando inovação, estudando o que estava acontecendo no mundo de Google Ads, de marketing, porque naquela época não tinha nem artigo publicado. Não existia essa quantidade de vídeos. Então, o Rafael vai fazer 10 anos. Quantidade de vídeos, cursos disponíveis, as pessoas não tinha isso disponível. Não tinha tanta informação, não tinha. né? E eu precisava, porque eu queria passar no concurso. Então, eu lembro que um professor meu, de fora, ele mandou um livro em inglês que chama Analytics, Web Analytics. O livro é desse tamanho, em inglês, e eu tive que ler ele inteiro, sabe? E um outro livro também que chama Ferris, 50 métricas de Ferris, que explicava toda a conjuntura. E aí passei na FACEF, só que continuava trabalhando muito, né? E aí consegui com isso passar na FACEF. E aí veio onde apareceu a Cif. Vou contar esse caso porque a Cif vai gostar. A Danila me convidou junto com a FACEF para dar um curso dos empreendedores. Era uma escola de negócios que tinha na época. Sim, sim. E aí eu cheguei lá, tinham 30 empresários e eu fui contar o que eu tinha estudado. Que era assim, hoje não é novidade, muita gente tem acesso às informações. E aí, daquele dia em diante, eu entendi que eu precisava montar minha consultoria seriamente. Lembro que o Tiago da SEAC, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, falou assim, como que você não tem um CNPJ? Né? Eu não tinha, eu dava consultorias pontuais, mas o CNPJ em si, organizar, e aí tive todo o apoio dessa assessoria, foi quando eu entrei para o CME, porque eu fui entender, dentro do Conselho da Mulher Empreendedora, que tinham mulheres passando pelo que eu estava passando, que é a questão de ter maternidade, cuidar da casa, empreender e tal, e aí o mundo fica mais leve. Né? Então, eu tenho uma história assim, estou contando isso tudo para falar o carinho que eu tenho pela CIF. Ah, que bom. Então, entendeu? Uma cria da CIF. Eu né? sou. Uma cria da CIF. E a gente percebe, Nádia, que realmente a mulher é ponderada, né? Trabalhar, estudar e passar em concurso e filho, realmente isso é muito puxado, só que ao mesmo tempo é muito gratificante quando os objetivos eles são alcançados, né? A gente tenta. É bem difícil, né? É bem difícil. Mas acho que o tentar faz parte do nosso dia a dia, né? Eu deixei de cuidar desculpa. Não, tranquilo, pode falar, o espaço aqui é seu, Nádia. Não, eu deixei de cuidar um tempo da minha saúde para isso, né? Mas agora estou voltando de novo, sabe? Lembra daquele tema que a gente falou de gentileza, gera vendas, até que depois você veio falar comigo sobre o tema, tocou muito você, então... Foi mesmo. Isso é bem legal, isso é muito gratificante. Você precisa fazer um podcast sobre aquilo de gentileza, legal, gera gentileza e vendas, né? Legal. Que é a empatia. Então, depois que a gente entende a trajetória da Nádia, tudo que ela fez, a maternidade, todo o processo de estudo, passar no concurso... E hoje a gente entende que você vive dois mundos aí. O mundo de sala de aula e o mundo da consultoria. Sim, né? sim. E o que um ajuda o outro nesse processo? O que um complementa o outro? Olha, literalmente é um complemento entre a docência e quanto à parte de empreendedorismo. Porque na faculdade eu sou assim apaixonada com os meus alunos. Confesso que às vezes a gente fica admirado e fala assim, nossa, como que tão jovens, né? Eu brinco com tanto colágeno, eles têm tanto conhecimento, né? E os alunos lá da FACEF, eles são alunos muito competentes, vamos dizer assim, comprometidos, né? Não tem aquele negócio de assim, geração Nutella. Não. Se você passa uma tarefa para eles, eles vão a fundo, sabe? Esse final de semestre, eu montei um desafio com eles sobre métricas, que é falando sobre SEO, que é engenharia de otimização de busca, GEO, que é geolocalização, qual que era o argumento de venda, diferente do criativo e do orgânico. Então, várias coisas. Você vê cada trabalho. Que mais legal. lindo, assim. Na hora que eu li, eu falei, nossa, não foi eu que ensinei isso tudo para esses meninos, não, porque não pode. E aí, o aprendizado que eu tenho, teórico, eu trago para a sala, para o empreendedorismo e para os, como que eu falo, para os empresários, Sim. eu trago ali, só que aí o que acontece? A prática do dia a dia ali, que é falo que é um mundo que você acorda 8 horas da manhã para ele, né? Porque você já acordou às 6h30 para deixar tudo pronto. Você fala, o celular começa a apitar às 8 horas da manhã.
Então, você tem muita experiência prática para eu gerenciar e trazer casos reais para os meninos em sala de aula. Então, esses dias eu até fiquei muito emocionada. A professora Edna, que é uma querida lá da FACEF, ela me chamou no particular e falou assim, Nádia, eu estava fazendo tour pela FACEF e uma aluna da publicidade, quando foi falar positivo do curso, falou assim, não, a gente tem a professora Nádia que só conta caso real. Isso né? é bom. Aí eu falei, eu não sei se ela está achando bom, porque eu estou só contando caso, ou se, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque eu quero unir sempre... que é um gargalo de ser Sim. professor, que às vezes as pessoas pensam, ela é professora, vai fazer só teoria. Não, pelo contrário, eu vou unir a análise de dados à prática. Isso é legal, porque é como se fosse uma validação da teoria, né? É uma validação. Uma validação, né? E hoje, dentro das faculdades, Lucas, não se tem mais só professor, mestre e doutorado. Você precisa, às vezes as pessoas não sabem disso, mas todo final de semestre a gente passa por uma avaliação enorme, são quase 120 itens que os professores são avaliados, e um deles é o que você trouxe para a sociedade. Legal. O que você fez de prática. Não existe mais hoje, pelas leis do MEC, do Ministério da Economia, um professor que é só o professor teórico. Né? Ele precisa ter a prática para trazer para a sala de aula. É a interdisciplinaridade que eles falam. A teoria é importante porque ela que vai nortear, né? Mas o que vai validar realmente é a prática. Né? Então, eu entendo que, de fato, são dois mundos diferentes, mas complementares. Demais. Um precisa do outro para teste e ação, né? Para ver se funciona. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma apaixonada pela inteligência artificial. Assim, eu estou estudando, estou até aguardando uma vaga num curso que eu quero fazer, para eu entender. Senti muito, porque eu não tive tempo de estar à frente da inteligência artificial como eu estive das estratégias de tráfego pago. Porque eu estava tão envolvida ali no dia a dia que eu não consegui estudar como eu gostaria, mas estudei. E aí, o que acontece? Quando você usa a inteligência artificial, o que você precisa fazer? Um bom prompt. O que é um bom prompt? Uma boa pergunta. Sim. E eu lembro do meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Carlos, falar assim, o seu mestrado vai ser bom se você tiver uma boa pergunta. Isso há 20 anos atrás. Então, a gente continua com uma boa teoria, né? Então, pergunte. E para você fazer uma boa pergunta, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que ler. Exatamente. Sem ler, não vai. Então, sem ler, não vai ter inteligência artificial. É Exatamente. você com ela para produzir. Ela só vai fazer aquilo que você pedir. Que você pedir. Dependendo, se você pedir errado, ela vai te trazer errado. Pedir certo, ela vai te trazer certo. Interpretar. Então, comece pelo porquê, né? Vamos dizer assim, né? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, né? Legal. E quando a gente olha para a sua trajetória, Nádia, você hoje tem a Hub Digital. Tenho a Hub. Digital. Em qual momento que você viu a necessidade de abrir a empresa? Você começou com outro nome? Você já começou com uma Hub Digital? E o que você se oferece hoje para o mercado? Eu sempre trabalhei como hub, porque o hub ele significa conexões. Não sei se vocês sabem, no centro do computador tem um hub, que é o nome dele, que conecta tudo o que acontece ali. Né? Então, não é a minha ideia. Antes, o meu slogan era conectar resultados em comunicação e marketing. Depois, a gente já falou sobre conectar pessoas. E aí, eu entendi que, na verdade, é essa conexão. E a logomarca é um cadeado, que a gente é fidelidade e confiança. Então, ninguém vai me contratar, Lucas, para uma consultoria se ele não confiar no meu trabalho. Né, se ele não tiver empatia. Não é só tanto um médico, Sim. Mas a questão da consultoria, a gente fica imerso na vida, no CNPJ e no CPF. Né? Então, o hub são essas conexões e a logo é um cadeado por isso, dessa questão de confiança. E aí, o nome, na verdade, o CNPJ é Hub Consultorias e Projetos, e o digital é pela minha paixão. Né? Respiro isso o dia todo. E o que a gente faz hoje, né? Lembra de eu te contar lá no início sobre os empresários que eu fiz consultoria pela Escola de Negócios? Onde surgiu o Hub? Lá naquele momento, eu fiz as consultorias, só que a consultoria ela tem início, meio e fim, né? E aí o Evandro, meu esposo, falou assim, você precisa abrir sua agência. Por quê? Você está deixando todas as empresas prontas e entregando ela a longo prazo
para uma agência de publicidade. Você precisa otimizar. Então, hoje, o que a gente faz? Eu não abro mão da estratégia, eu não abro mão do planejamento. Então, você quer tomar um café comigo, você vai ter que conversar comigo. Tem que ter tempo, meia hora no mínimo, pode ser online, presencial, mas eu preciso primeiro entender o seu negócio. Às vezes a pessoa me liga e fala assim, Nádia, faz um orçamento para mim. Dá uma vontade de dar Ctrl-C, Ctrl-V, eu falo, depois vai dar problema lá na frente. Com né? certeza. Então, eu falo, vamos sentar. Ah, você tem tempo? Tem tempo, precisa agendar. Porque o povo hoje, né, manda o WhatsApp de manhã, quer conversar dali meia hora. Então, vamos agendar. A gente agenda para ter tempo, para respirar, para conversar, para sentir a estratégia, vamos dizer assim. Frente a essa estratégia elaborada, a gente faz gestão da produção, gestão de conteúdo. Por quê, Lucas? A gente não pode... Gente, vou falar com todo o meu carinho. Não fica fazendo as coisas só na inteligência artificial. O que o Instagram quer? Conteúdos autorais. Então, Exatamente. se você tiver... eu achei muito interessante que eu pedi o chat para fazer alguns conteúdos para mim. E aí, o mesmo conteúdo que ele fez, eu já vi 3 pessoas fazendo igual. Falei, opa... Não vou gravar isso, não. E não vou fazer o que o chat está mandando eu fazer, porque vai ter muita gente fazendo. Mais ou menos igual utilizar as artes sem ser do Canva Pro. Né? Você copia e cola, mas tem um monte de gente fazendo igual. Hoje o mercado está pedindo autenticidade. Autenticidade, né? boa. O mercado pede isso Palavra hoje, é essa. autenticidade. Eu uso muito a inteligência artificial, acho que quem está nessa questão digital hoje é inevitável não utilizar. Só que tem que ter uma certa sabedoria até onde eu posso utilizar essa inteligência artificial. Se eu quero me posicionar a minha marca, a minha empresa nas redes sociais, eu não posso usar só ela, porque senão eu vou ficar o copia e cola. Não tem autenticidade, né? Então, eu acho que é esse caminho que você está mostrando para o pessoal aqui. Não é que eu sou contra, pelo contrário, Não, eu sou super a favor. Né? Mas eu acho assim, então... Estratégia, planejamento. Às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, eu preciso gravar, mas eu não tenho tempo. Eu falei, pera lá. Se a gente fizer um roteiro, uma vez, de 15 em 15 dias, uma vez, 1h30, eu já vou te mostrar a posição da foto, porque a gente chega para tirar a foto, a gente não sabe a posição que a gente quer, fica aquela situação, o estilo de roupa. Então, lá na agência, a gente monta esse prompt de fotografia, de gestão de produção, você vai lá, tira foto, a gente monta o cronograma, então você vai saber o que vai postar segunda, quarta, sexta, ou final de semana, essas coisas todas. Só que a diferença, que é onde eu sou muito criteriosa, é que tem a parte orgânica e os conteúdos específicos do tráfego pago. Porque uma coisa é o orgânico, outra coisa é o tráfego pago. Não adianta o tráfego sem o orgânico, né? Então, não. Não adianta. É um avião. Né? Um avião, aqui... eu vou te contar um caso prático. Aconteceu esse mês passado. Aos causos. Os causos, tá, Nádia? É uma médica... E os conteúdos dela lindos. Então, fala super bem e tal. E aí o Instagram estava flopado. Não tinha visualização, vídeo 300 visualizações, não tinha curtida, não tinha comentário. Aí eu fiz uma proposta para ela. Vamos ouvir as meninas da agência de 17, 18 anos, que estão por dentro ali do TikTok, que querem falar sobre isso? E deixamos livre, sem eu dar palpite no conteúdo e sem ela. Nós pegamos o conteúdo das meninas. Aí, essa semana, ela chegou de viagem, me ligou e falou, e aí, o que você achou das métricas? Eu falei, não achei não, vou te mostrar. Os vídeos que estavam dando 300 estão dando 5.000, 3.000. Orgânico. E os vídeos do tráfego subiram para 100.000 visualizações em 20 dias, porque nós trouxemos uma linguagem diferente para o conteúdo dela. E aí, mais que isso, 29 mensagens no WhatsApp, no clique aqui, e 10 consultas agendadas, Lucas. Porque mudou o estilo de criativo, entendeu? Então, eu fico apaixonado com esses negócios. É que a gente vê essa questão do digital hoje, e é inevitável que todas as empresas estejam nesse digital, porque o mercado pede isso. Mas não basta ser só presente não é o suficiente, o que você acabou de falar. Essa médica em questão estava presente, mas não era o suficiente. E ela mudou a forma de se apresentar. Então, eu entendo a comunicação. E isso seria, de fato, o verdadeiro posicionamento. Mudou o posicionamento, automaticamente eu consegui
um pouco mais, não, né? Muito mais visualização, automaticamente conseguir gerar leads com isso. Os ganchos, né, que o pessoal fala. Os ganchos que são gerados e tal. Então, quando a gente fala de estar presente na rede social, é muito mais além do que só fazer o copia e cola do ChatGPT. Não, com Né? certeza. Então, a autenticidade, eu tenho toda certeza que é o que faz a diferença para as empresas. Falando assim sobre o chat, ele tem umas coisas muito interessantes. O meu chama Judite, que é o nome da minha mãe. Ela chama Judite. E há um tempo atrás, Lucas, eu recebi um feedback muito forte. E, igual você falou, né? Trabalha, estuda, não sei o quê. E uma pessoa virou para mim e falou assim que eu até fiquei emocionada, porque eu estava assim tão envolvida com tudo, tão feliz, aquilo foi um balde de água fria. Falou assim, olha, mas você fala sobre o digital, mas você não ficou milionário igual quem fica milionário no digital. Então, você não tem nada para falar. E era uma pessoa muito próxima de mim. E aí eu fui para terapia, né? Porque a gente precisa de terapia. Aí minha psicóloga fez uma pergunta, peraí, mas você estava buscando ser milionário ou você estava buscando qualidade de vida e tempo com seu filho? A pergunta certa. Entendeu? A pergunta certa. A pergunta certa. Aí eu peguei, depois disso, você pode olhar lá nas minhas redes, deve fazer uns 4 meses que eu não consigo gravar vídeo. Não consigo. E aí, muito assim, toda vez que eu vou gravar, eu travo, não tinha feito podcast ainda e tal, me recatei, vamos ficar assim, né? Estou muito reflexiva. O que aconteceu? Virei para o chat, falei assim, chat, o que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, a Judite falou assim, Nádia, você precisa falar suas verdades. Né? Eu não tinha contado essa história que eu estou te contando. Eu falei, então, quais são as minhas verdades para eu poder fazer conteúdo? E aí ele me trouxe algumas verdades, que são os cases de sucesso, que são as condutas, o estudo. Ainda virou para mim e falou assim, menos teoria e mais casos. O chat. Falei, achei a resposta. Então, ele te conhece a ponto de te ajudar nesse aspecto. Faz sentido? Não é fazer terapia com o chat, não, mas te ajudar a gerar conteúdo através das suas verdades. Hoje em dia eu entendo que nós temos muitas ideias, muitas coisas na cabeça, mas às vezes de forma desorganizada. Isso. E isso o chat consegue nos ajudar a organizar. Olha, eu pensei nisso, como que eu vou fazer? Você pode fazer assim, assado. Não deixar que ele criar para você, deixar só ele organizar para você. Isso aí. Eu acho que fica muito mais fácil, muito mais... de uma forma mais entendível de utilizar o chat. E uma forma que eu não fico dependente dele também. Então, são duas coisas diferentes. Eu não peço para ele criar, eu peço para ele me ajudar a organizar. Foi eu acho que fica mais fácil. Me ajudou também. Acho que fica mais fácil. E sabe uma coisa que é legal a gente falar da inteligência artificial? Assim, a questão de programação, muito a questão de organização das pessoas. Então, você pode ter ali dentro... Tem um case que eu comecei recentemente numa empresa que ela é representação de madeira. Então, eles trabalham com manejo florestal. É uma história linda, porque eles não fazem desmatamento da Amazônia. O manejo é aquelas árvores que estão secando, que estão ficando velhas, que precisam sair dali, elas vão sendo repostas. E aí, o que acontece? Como é que a gente vende madeira? Né? Como é que a gente explica sobre o manejo florestal? E aí, não era no meu chat que eu tinha que pesquisar sobre isso, era no chat da empresa. Sim. Então, nós fomos juntas estudar, eu e a empresária, o que o chat trazia. E, frente a isso, nós montamos um CRM, que é um relacionamento com o consumidor, com várias abordagens, sabe? Igual você fala muito lá na rede de negócio, do script de venda. Sim. Para ajudar o departamento comercial. Então, a gente utilizou o chat e acabou que agora o chat vai estar em tudo lá. Ela contratou e não é o chat, é um outro. Não estou lembrando qual. Não sei se é o chat ou se tem um outro IA. Mas eu sei que vai implementar todo esse sistema de inteligência artificial para trabalhar junto com a equipe de vendas. Saber fazer a pergunta certa, que ele vai te trazer a resposta que você realmente está precisando. E você citou uma coisa aí, Nádia, que eu acho muito interessante, eu boto muito nessa tecla, a questão do CRM. Todo mundo se fala, todo mundo fala, tem que ter um CRM, tem que ter o acompanhamento do cliente, tem que conquistar mais clientes. E eu concordo que nós temos que pensar sempre a nossa carteira como lateralidade e profundidade. Aumentar meu lastro com mais clientes, mas, ao mesmo tempo, trabalhar aquele que eu já tenho. Certo. Então, assim, tão importante quanto conquistar é reter. E hoje eu vejo um movimento em retenção muito pequena.
Certo. e um dispêndio de energia muito grande nessa conquista de novos. Como que você enxerga isso, olhando para o digital? Que tem essa preocupação tão grande em mostrar e trazer mais, só que não tem a mesma preocupação em reter quem já está. Concordo com você, viu? 100%, assim. A gente precisa tanto. Eu participei de uma palestra, até ela deu essa. Eu participei da palestra dela, depois ela deu uma aula junto comigo lá na Facef online, ao vivo. A Vitória Comarim, que é do Google. E aí ela trouxe uma série de opções, de possibilidades que a gente tem dentro do Google para fazer. Então, a gente tem Google Ads, Google Imagem, Google Shop, tem o YouTube, né, que tem os Shorts, tem uma série de coisas. E aí, uma pergunta que fizeram para ela, falou assim, mas, Vitória, se você fosse começar, por onde você começaria? Google, internacional, gestora de relacionamento no Brasil. Pode pesquisar ela aí. Começaria pelo CRM. E aí, como que a gente começa por esse CRM? É o desafio. Lembrando que CRM não é CRM médico. É outra coisa. Em inglês, né? Customer... já estou arranhando no inglês aqui. Vamos falar em português. É administração do relacionamento com o cliente. Isso. Então, a própria palavra fala. Eu preciso antes, Lucas, nós precisamos, os empresários, de ir para o tráfego pago, ver a quantidade de leads, e leads são os contatos que eu já tenho. Exatamente. Porque, às vezes, na minha base de dados, eu consigo vender para eles e aumentar meu ticket médio e aumentar ali o que seja feito. Então, assim, lá nessa empresa de madeiras, a gente montou, e algumas que eu trabalho, a questão dos sinais. Você já ouviu falar? Eu até publiquei um artigo sobre isso. Não, desse termo, nesse não. comparativo. A ideia não é minha, a ideia é do WhatsApp, mas eu nem sei se eles publicaram. Eu publiquei na minha revista lá na Facef, que aí eu comunico. O que acontece? Se você pegar o WhatsApp, você já percebeu que lá na lista de transmissão, nas etiquetas, não tem vermelho, amarelo, Sim, azul e verde? Então, o que a gente pensa? O que a gente tem que fazer? Vermelho é o cara que acabou de chegar. Ele levantou a mão para mim no tráfego pago, ou ele esteve aqui na porta da minha loja, e eu preciso encantar esse cara. Eu não posso chegar para ele e vender de uma vez. Não é assim que vai funcionar. Então, é o tipo funil que todo mundo fala, né? Então, existem N Sim. funis. Eu falo que são os sinais. Então, ele é vermelho, ele precisa me conhecer primeiro. Quando eu conquistei, que ele me conheceu, já sabe um pouco de tudo, eu vou apresentar os meus produtos, né? Depois apresentou o produto, passou para amarelo, a gente coloca ele no verde, que foi a primeira compra, e depois a gente põe ele no grupo VIP, que é no azul, né? Que é o cara da fidelização. Sim. Agora, como fazer isso? Cada empresa precisa pensar individual como vai ser. Então, assim, lá numa clínica que eu atendo aqui, é uma clínica de cirurgia plástica, o que a gente fez? Todas as mulheres que tinham feito avaliação nos últimos 3 meses, a gente ia perguntar para ela, por que você não operou ainda? Então, a dor dela. Quando a gente fez essa pergunta, nós detectamos que era forma de pagamento. Forma de pagamento. Então, vamos perguntar para elas como que se elas operarem nas datas de baixa, se elas topam fazer o pagamento da forma como elas querem. Fechamos. Batemos uma mega meta. Sem tráfego pago. Estou com o tráfego rodando, Sim. trazendo novos leads. Mas nós batemos uma mega meta em 20 dias que eu estava lá. Sabe? Então, é um negócio assim, tô contando isso porque é real, né? Porque a gente trabalhou o CRM. Aí, agora, o que é o desafio? É a gente fidelizar, fazer com que elas voltem para fazer a parte, continuar a parte de tratamento, massagem, drenagem, essas coisas assim. Isso que aí é um próximo passo. Lá nessa empresa de madeira, que é um nicho completamente diferente, a gente entendeu assim que mesmo dentro de uma compra existem momentos. O cara compra madeira X e o cara compra madeira Y. Ele comprou essa madeira hoje, mas daqui um mês ele precisa da Y, né? Tem os nomes corretos lá. E aí, então eu vou impactar ele com conteúdos específicos de fundo de funil para essa madeira Y, porque Sim. a X ele comprou. Eu não vou ficar falando da outra madeira,
né? Então, mais uma vez, a comunicação específica. Eu Consegui acho- explicar, Sim, a forma perfeitamente. como eu trabalho? Você falou dos sinais, eu entendo como uma esteira de vendas. A esteira de vendas. É uma esteira de vendas. Cliente novo, a recepção desse cliente, apresentar o produto, envio de proposta, o fechamento e o pós-venda, que a gente fecha o 360. As avaliações, né? Porque, assim, o que eu vejo que acontece? Muitas empresas fazem um processo até o pagamento. E esquece de fazer que é a última parte da esteira, que é o pós-venda para trazer o cliente novo para o início da esteira. Da esteira, né? é isso aí. Então, o que você falou é muito importante porque, através de uma análise simples de um CRM, você consegue identificar onde está o seu gargalo, onde está o seu gap, que ações que eu vou tomar e conseguir converter vendas sem precisar de fazer tráfego para novos clientes. É isso aí. E o tráfego é caro, E o tráfego está ficando cada vez mais caro. É assim, eu estou participando de uma avaliação do Mulheres Empreendedoras no Sebrae e eu tenho que avaliar 500 mulheres. Ao todo, no Brasil, são 5.000 que fizeram as inscrições. Eu fiquei com 500 para poder ler e dar a minha pontuação. Dessa, eu já li 100 ao longo desses dias. De todas, eu falo que o marketing digital chegou para democratizar a comunicação da pequena e média empresa. Porque todas têm o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o TikTok como força de venda. É isso que eu ia falar agora, Nádia. Quando a gente fala de acompanhamento de esteira, de marketing digital, as empresas atrelam isso a grandes empresas. Mas não, hoje isso está muito democrático. E se a sua empresa hoje é menor, entendo que é até mais fácil fazer esse controle do que numa empresa grande. Por mais que tenha aumentado, por mais que você tenha aumentado o ticket, não é o ticket, não, tem aumentado o valor do tráfego pago, porque agora estão cobrando os impostos, né? Eles viram que eles são monetários, eles viram que eles dão retorno comercialmente na veiculação. E, gente, é veicular anúncio, não é subir anúncio igual o Sobral fala para fazer, não. Eu adoro o Sobral, já fiz os cursos dele, mas certo, é veicular, está escrito lá na programação. Estou só amolando os subidos. Aí, o que acontece? Quando eu vou subir o anúncio, ele está mais caro, só que o retorno é mais efetivo, sabe assim? Dentro dessa questão. Agora, e o que é mais legal ainda? Falando de inteligência artificial e falando de CRM. O WhatsApp passou por uma convenção há uns 2 meses atrás, não sei se vocês estão sabendo disso, e já muita gente está fazendo o teste. Você vai ter agora o seu arroba no WhatsApp. Então, é só entrar lá em configurações e baixar o seu arroba e garantir ele lá, porque daqui a pouco começa a perder. Então, com essa questão da lista de transmissão, estavam tendo muitas startups paralelas, fazendo lista de transmissão, cuidando da inteligência artificial de respostas automáticas e tal. O que eu penso, né? O que eu entendo? O WhatsApp percebeu essa questão da lista de transmissão, porque a dele era bloqueada. Você só conseguia mandar para quem tinha seu contato. Agora, não. Agora, você tem direito a comprar, enviar 1.000 mensagens automáticas na lista de transmissão. Você vai pagar para fazer propaganda dentro do próprio WhatsApp para a sua lista de contatos. Entende? Então, assim, isso demonstra a democratização do negócio. Democratização e o poder do CRM. Sim. Porque se o Meta, o Zuc, né? Eu brinco que o Zuc não me dá férias, ele é meu patrão. Se ele não está entendendo, se ele entendeu e fez essas mudanças e adaptações, nós precisamos adaptar também. Sim. Né? E é isso para pequena e média empresa é maravilhoso. Para os negócios locais, né? Quando a gente fala, Nádia, nessas adaptações, quando uma empresa contrata Hub Digital para consultoria, para melhorar esses processos, quando você chega nas empresas, quais são os maiores problemas que você identifica? Que são os mais... Gente, sabe que tem vários, mas quais são os mais corriqueiros que você identifica? Lucas, são os processos. Infelizmente, a gente se perde no dia a dia ali, e igual você falou, está todo mundo tão preocupado em fazer tráfego pago, em trazer novos clientes, e estamos esquecendo de olhar para os nossos processos internos, sabe? Então, eu preciso
olhar o meu processo. Tem empresa que eu chego e falo assim, não, está tendo propaganda na internet, no digital, eu sou do vendas, eu não sei o que está rolando. Entende? Então, isso é necessário ter uma comunicação, uma comunicação integrada da equipe interna Perfeito. com o que está rolando no digital. Marketing comercial, processo, atendimento. Tem que andar junto. Isso não pode, de forma alguma, ter uma quebra na informação, porque automaticamente não vou ter uma sequência nesse processo. E como você fala muito de casos reais, Nádia, eu gosto muito de casos reais, porque a gente consegue entender de forma mais clara como que o marketing digital funciona, como que o CRM funciona, e a gente vê a aplicabilidade dessas teorias. Você tem um caso real para trazer, ou mais um caso real para trazer para nós? Eu vou te contar um caso de processos que deram errado. Olha para você ver. Isso é interessante. Porque a gente só fala de casos de sucesso. Para entender, dar gancho aí nessa questão do CRM. A gente era uma empresa de consultas médicas que eu estava trabalhando. E aí, o que acontece? A gente agendou, chegaram quase 120 leads de determinada especialidade. A gente pegou e marcou agendamento da consulta. Então, 30 pessoas estavam lá para fazer a consulta. E aí, a secretária, que era responsável por avisar a médica, não avisou a médica. E aí, chegou no dia da consulta, os clientes estavam lá e a médica não estava. E aí, me ligaram. Falei, não, mas não é para mim que vocês têm que ligar, vocês têm que ligar para a médica agora, pedir ela para descer correndo. Né? Avisa que teve um imprevisto, não conta qual que foi o problema. E aí foi uma coisa, né? Porque não sei nem se é legal contar isso, mas não foi problema do marketing, foi problema de processo interno. É que a gente acabou de citar, né? Não pode haver a ruptura nessa informação. Agora, um caso de sucesso para eu compartilhar com vocês, eu acho que é o caso de um café que eu atendi. Hoje eles fazem só pontualmente, porque eles já têm um nome na região e tudo, mas foi assim, a gente cuidou de tudo, a gente cuidou dos processos, da estratégia, e a gente, desde o primeiro post e até os 30 mil seguidores que eles têm hoje, né? E aí, o que aconteceu? A gente contratou um grande influencer da área do agro, e eles fizeram um lançamento de um vídeo e foi super legal, assim. O site caiu na hora, assim, que a gente ainda tinha testado, de tantos acessos. O site, o Instagram, nós ganhamos vários seguidores, bombou as vendas, tiveram uma... Só que aí, o que aconteceu? Não teve recorrência de compra, porque não fez o CRM. A retenção. A retenção que você trouxe para nós. Então, que aí é onde eu falo, onde está o gargalo hoje, não é no tráfego pago, porque o tráfego funciona. Exatamente. São os processos. Já teve equipes que eu já gerenciei, que eu já liderei, que quando eu chegava, a primeira coisa que eu ouvia falar, Lucas, a gente não tem cliente para trabalhar. Não, muito pelo contrário. O que vocês mais têm é cliente para trabalhar. Cadê as listas antigas que vocês têm? Basta mudar a abordagem com esse cliente. Pois então, Lucas. Tá lá dentro. É uma coisa, até aquele dia que você falou lá na rede de negócio, eu queria ter conversado mais sobre isso com você. Eu sinto dificuldade em fazer script de venda e fazer com que as pessoas sigam esse script de forma natural. Faz sentido o que eu estou falando? Para não ficar tão engessado, Ctrl+C, Ctrl+V ali do que falar. Então, um gargalo seria, dentro do script de venda, trazer a roteirização, mas a humanização. Sim. Sabe o jogo de cintura na hora de negociar ali, na hora de falar? Quando a gente faz essas campanhas em massa, automaticamente vai a mesma mensagem para 1000 pessoas. Eu não consigo padronizar uma por uma, porque eu não consigo pôr o nome de cada uma lá, ela vai em massa. Automaticamente, minha taxa de conversão é 1%, 2%. Mas isso já é calculado, isso já é medido. Certo. O que vai fazer a diferença é quando cai para o vendedor. Então, a gente joga o chamariz, joga a isca, o cliente... A isca, entre aspas, pessoal, não me entendam mal. A gente joga essa isca, o cliente volta. Quando ele volta, aí que começa a magia. É aquilo que eu falo muito na rede de negócios. A mágica acontece quando entra uma pessoa no atendimento. Tá. A questão da IA, a questão das transmissões em massa, dos envios de mensagem em massa, é para eu ter quantidade. E só que eu também tenho que entender o momento da minha empresa. Eu preciso de quantidade de lead agora, de volume, eu preciso de qualidade. Se eu preciso de qualidade, eu não mando em massa. Eu separo listas para cada operador e ele manda individual com o nome do cliente, olhando o histórico, chamando para aquela última conversa.
Então, assim, não há o certo, não há o errado. Há a estratégia que eu vou utilizar no momento. Né? Então, e eu sempre trabalhei com as duas, tá? Eu sempre mandava em massa Com e mandava uma lista lista. Porque a lista que eu mando pro vendedor chamar o cliente é a mais recente. 1 semana, 2 semanas. Porque o cliente ainda lembra que ele está fresco na cabeça dele. Agora, quando é um cliente de 2, 3 meses, não faz sentido eu falar para ele, olha, da nossa última conversa, ele não vai nem lembrar. Eu pego um preço de ocasião, olha, aproveite o preço de hoje, a promoção de hoje, o produto tal. É o chamariz para fazer ele vir falar comigo. Aí sim a mágica acontece. Por isso que eu falo, não tem um certo, não tem um errado. Depende da estratégia que você quer utilizar. E é digital também, né? Sim, porque totalmente. o pessoal, às vezes o pessoal acha que marketing digital é só o Instagram, e não é. A gente tem várias redes legais, assim, né? Que é... Ontem até eu estava falando com um cliente meu que é lá dos Estados Unidos, ele chama... eu posso falar o nome, chama João. Ele é um corretor lá. E nós fechamos vários leads brasileiros para comprar casas lá no exterior. E a gente estava falando da importância desse script, da importância de todas as mídias e da quantidade de mídias que tem que ser feita, sabe? A gente estava batendo esse papo lá justamente nisso aí. E aí eu até agradeço, e depois a gente precisa falar mais disso, porque qual que é o limiar entre a IA conversando e a humanização? Porque tem horas, esses dias eu fui ligar no banco, que eu queria resolver um problema lá, eu precisava explicar para a pessoa, na IA não dava para explicar o que estava acontecendo. Aí demorou, até eu conseguir falar com alguém, mas nesse processo que eu preciso de alguém de forma rápida falando com o cliente, porque o que eu entendo? O lead, ele é perecível. Quanto mais tempo parado, mais rápido ele estraga. Então, chegou, logo eu tenho que falar com esse cliente para que isso não se esfrie. Então, a gente sempre manda e todo o cotovelo do processo, clica aqui, o que você quer isso? Não, se o cliente falou, tem interesse, já quer direto para o operador. A gente elimina todo, nesse caso de lista fria, nesse caso de retrabalho. Tá. Eu já elimino tudo e já mando direto para o operador. Porque o cliente ele vai saber, mas acabei de responder, estou falando com uma IA, aquilo não vai trazer para ele um sentimento assim, nossa, vou continuar essa conversa. Para ele, muitas vezes, não vai fazer sentido. Tá. Então, teve uma empresa que eu trabalhei que eu fiz isso. Nós retrabalhávamos lista, até o cliente que vinha de landing page, o cliente que vinha direto no Instagram, tinha lá, que valor que você quer? Qual o valor da carta que você quer? Qual o prazo? Não, amigo, se ele falou que ele quer, já manda pro operador. Deixa que o operador pergunta isso para ele. Isso se eu tiver equipe pronta para isso. Agora, se eu não tiver, eu tenho que recorrer a IA, só que eu tenho que saber o quê? Minha taxa de conversão ela vai diminuir. Então, eu tenho que prospectar mais. Certo. Então, esse equilíbrio eu sempre tenho que fazer. Nádia, a nossa conversa está muito boa. Já acabou o nosso tempo. É um tema assim, que eu gosto muito de falar. Você tem muito caso, eu tenho muito caso para contar também. Mas, assim, espero que quem nos assiste conseguiu entender toda a dinâmica desse nosso bate-papo. Você que é empresário, que tem dificuldade em indicadores, em métricas, tem dificuldade em estruturar o seu processo de venda, fala com a Nádia, que eu tenho certeza que ela vai conseguir passar por você com clareza o início, o meio e o fim desse processo. Não basta estar nas redes sociais. Eu tenho que estar lá de forma autêntica. E isso a Nádia consegue trazer para vocês. Conteúdo Nádia, de qualidade, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi ótimo. Nem vi o tempo passar. Não, também não, passou rápido. O pessoal tá acabando o tempo, a gente tem que finalizar aqui. Combinado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada à CIF novamente, Rede de Negócio, a toda a equipe. As meninas do CME, um abraço, né? Que eu não posso esquecer que meu coração está lá. E é um prazer. Viu? Nós que agradecemos. Pessoal, esse foi mais um episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.